Olá! Hoje a gente vai falar sobre um assunto super importante: como prevenir quedas em idosos. Exato. É um problema muito sério, né? Principal causa de lesão, até de morte acidental depois dos 65. E os números, infelizmente, só pioram. A gente tem aqui uma análise bem grande, recente. Isso, que revisou 83 estudos clínicos, né? Com quase 49 mil pessoas. Bastante gente. Muita gente. E a ideia é entender o que funcionou melhor, né? Entre avaliar vários fatores de risco de uma vez ou focar mais no exercício físico. É fundamental saber isso. Para ter uma ideia, em 2018, lá nos Estados Unidos, quase um terço dos idosos em casa caiu pelo menos uma vez. Nossa, Um terço. pois é. E a taxa de morte por queda subiu mais de 40% na última década. Essa revisão ajuda a clarear o que fazer. Certo, então vamos lá. Começando pelas intervenções que chamam de multifatoriais. Foram 28 estudos, quase 28 mil pessoas. O que seria isso exatamente? Basicamente é fazer uma avaliação bem completa, sabe? Ó, Olhar o histórico da pessoa, os remédios que toma, fazer uns testes. tipo um check-up geral focado em risco de queda? Isso. E aí, com base nisso, montar um plano individual, que pode incluir indicar exercício, claro, mas também adaptar a casa, checar a visão, a audição. Encaminhar para fisioterapia, talvez. Exato. Muitas vezes tinha até visita em casa, um acompanhamento mais próximo da equipe da pesquisa. E o que esses estudos mostraram? Funcionou? Olha, juntando todos os dados, eles viram sim uma redução na frequência das quedas, algo como 16% menos quedas no geral. Ah, 16% menos parece bom, mas sempre tem um mais, né? Tem sim, e é importante. Essa redução foi na frequência total, no número geral de tombos, digamos. Ok. Mas quando foram ver a chance individual de uma pessoa cair, tipo, o risco daquela pessoa específica ter pelo menos uma queda, aí a diferença já não foi tão clara. Entendi. Então, no grupo todo caiu menos, mas não dá para garantir que uma pessoa específica se beneficiou. Exatamente. E o mesmo aconteceu para quedas que causaram lesão ou fratura. Nesses casos, também não houve uma redução clara no risco individual. Puxa, E tem mais um detalhe: os resultados variaram muito entre os estudos, uma heterogeneidade alta, que a gente chama. o que dificulta saber o que realmente fez efeito, né? Se foi uma parte do plano ou se funcionou só para alguns. Isso. Fica difícil apontar o dedo e dizer, foi isso aqui que funcionou. É muito complexo. Entendi. Então, essa abordagem super completa, na prática individual, não foi tão consistente. E o exercício físico sozinho, como foi? Eram 37 estudos, certo? Mais de 16 mil pessoas. Isso. E os tipos de exercício eram variados também. Tinha caminhada, sessões com fisioterapeuta, aulas em grupo, Focando em quê, principalmente? principalmente equilíbrio, força, flexibilidade. Programas conhecidos como Otago e Tai Chi apareceram bastante. Eles são ótimos para equilíbrio, né? Sim, são bem recomendadas. E os resultados aqui foram melhores? Aqui a coisa foi mais animadora, digamos, mais consistente. O exercício conseguiu reduzir a frequência geral de quedas, mais ou menos na mesma proporção da multifatorial, uns 15% a menos. Ok, parecido com a outra abordagem nesse ponto. Mas, além disso, diminuiu também o número de pessoas que caíram. Cerca de 8% menos idosos tiveram pelo menos uma queda. Ah, isso já é uma diferença importante, reduzir quem cai. E talvez o mais importante, reduziu a frequência de quedas que machucaram. Quedas com lesão diminuíram uns 16%, e essas reduções foram estatisticamente significativas. Ou seja, mais provável que o efeito seja real, não só acaso. Isso parece bem mais direto, né? Bem mais direto. Mas, alguma ressalva. O exercício resolveu tudo, então? Evitou fraturas, por exemplo? Então, aí é que tá. Nem tudo. Assim como na outra abordagem, o exercício sozinho também não conseguiu mostrar uma redução clara, estatisticamente falando, na chance individual de alguém ter uma queda com lesão. E nem nas fraturas. Ou seja, ajuda a cair menos no geral e a ter menos quedas com lesão no geral. Mas o risco daquela pessoa específica se machucar feio numa queda ou ter uma fratura não diminuiu de forma comprovada nesses estudos. É isso. Exatamente. A evidência para isso não foi forte o suficiente. Entendi a nuance. E riscos? Fazer exercício não pode ter algum efeito colateral, causar dor, alguma coisa assim? Bem lembrado. Olha, nas intervenções multifatoriais relataram poucos problemas e geralmente ligados à parte do exercício que elas incluíam. Ok. Já nos programas só de exercício, metade dos estudos falou sobre isso.
Mas na maioria das vezes eram coisas leves, sabe? Uma dor muscular aqui, um desconforto ali. Nada grave. Problemas sérios foram bem raros, felizmente. Bom, então, para a gente amarrar isso tudo, as duas estratégias, a multifatorial e o exercício, parecem diminuir o número total de quedas. Certo. Certo. Mas o exercício levou vantagem por mostrar resultados mais firmes em mais aspectos, tipo, reduzir o número de pessoas que caem e o total de quedas com lesão. Seria esse o resumo? Perfeito. É isso mesmo. O exercício parece ter a evidência mais robusta, mais direta. E por que será? Talvez porque a multifatorial é muito complexa, depende de muita coisa dar certo. Exatamente. Depende da pessoa seguir várias recomendações, do sistema de saúde funcionar para dar acesso a tudo. É mais difícil de implementar e de garantir a adesão, né? Faz sentido. O exercício é mais focado. Você vai lá, faz atividade, o benefício é mais direto. Parece mais fácil de medir e de ver o resultado, talvez. Uma ação mais direcionada para fortalecer o corpo, melhorar o equilíbrio. Sim. Para dar uma ideia mais concreta, se a gente pegar 1.000 idosos, o exercício evitaria umas 107 quedas no total e umas 27 quedas com lesão. E a multifatorial? Evitaria umas 114 quedas totais, um pouquinho mais, mas sem aquele impacto claro nas quedas com lesão que o exercício mostrou. Entendi. E vale lembrar que o pessoal dos estudos já tinha um risco maior que a média, né? Isso. Geralmente eram pessoas já consideradas de maior risco. Então a grande mensagem dessa análise toda é que, embora olhar o quadro geral da saúde do idoso ajude, o exercício físico se destaca. É a ferramenta com a comprovação mais forte para diminuir quedas e até algumas lesões. Precisamente, a evidência mais consistente aponta para o exercício. Ótimo. E isso até levanta uma outra questão interessante para a gente pensar, sabe? Qual? Muitos desses estudos definiram o risco aumentado baseado em quem já tinha caído antes. Faz sentido para focar em quem já tem histórico, claro. Sim. Mas e para pegar aquela pessoa antes da primeira queda? Como a gente pode ser mais eficaz nisso? Será que só olhar o histórico de quedas é o melhor jeito de prever quem vai cair, especialmente pela primeira vez? Boa pergunta. Como identificar o risco antes do problema acontecer, né? Exato. Fica aí uma provocação para a gente continuar buscando estratégias de prevenção ainda melhores.